Olá, seja novamente bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de desenvolvimento pessoal. Na última sessão, eu havia dito para vocês meditarem, refletirem a respeito do que vocês queriam. Ser uma onda levada pelo vento ou ser uma flecha que acerta o alvo. Eu espero que vocês tenham refletido sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre os nossos pensamentos. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe outra pessoa igual a você. Você é uma pessoa única. E tudo isso começa na sua mente. Provérbios 23:7 diz: assim como imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina a seu respeito, sempre vai acabar acontecendo, vai acabar se materializando. Então, se você imagina uma pessoa, incapaz, é isso que você vai ser. Se você se imagina uma pessoa forte, é isso que você vai ser. Se você imagina que você é uma pessoa que não consegue fazer as coisas, é assim que você vai ser. Então, você tem que ter uns pensamentos positivos a seu respeito. Pensamentos que vão fazer com que você tenha soluções para as coisas que você precisa na sua vida. O que você foi, o que você é, ou o que você será, nasce através da sua mente, através dos seus pensamentos. Constantemente nós devemos fazer a pergunta para a nossa mente: esse pensamento é verdade ou é mentira? Pois se nós não fizermos esta análise, é muito provável que nós estejamos vivendo a mentira. Você me pergunta, como assim? Eu estou vivendo na mentira? Pense, nós estamos vivendo nessa pandemia do coronavírus. E o mundo está dizendo, constantemente você ouve os noticiários, você ouve as pessoas falando que nós não estamos nem no pico da doença ainda, que muitas pessoas estão morrendo e ainda vão morrer, que empresas estão fechando, que o desemprego está aumentando, que não existe respirador suficiente para as pessoas, que os leitos dos hospitais estão ficando cheios, vai faltar leito. E tudo isso, quando você ouve, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? E se eu precisar de um leito? E se eu precisar de um respirador ou alguém da minha família? E se eu tiver que fechar a minha empresa? É melhor que eu feche agora para não piorar? E se eu for desempregado, se eu ficar desempregado, como vai ser a minha família? Como é que eu vou dar sustento? Você pensa isso? Ou você corre para a palavra de Deus, para as promessas bíblicas que dizem que Jesus levou sobre ele toda a enfermidade, que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, que nós estamos à sombra do Onipotente e nenhum mal vem sobre nós, que pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, que Deus é aquele que zela pelos seus, que Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nada nós vamos temer. O que é que você pensa primeiro? Geralmente, vem logo o pensamento que é negativo. Então, você fica se alimentando de tudo isso e você acaba ficando enfermo espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, por causa da alimentação que você está tendo, alimentação de coisas negativas. Aquilo que você ouve nos noticiários, na TV, são notícias que estão atrasadas. Existem coisas que estão acontecendo que não é noticiado. Como, por exemplo, é falado de muitas mortes, mas não se fala do número de curas que teve o coronavírus. Você precisa de informações atualizadas. Você precisa saber o que é que está acontecendo de bom para se alimentar das coisas, das notícias boas. Muitas vezes você não consegue evitar que o pensamento venha à sua mente, mas você consegue controlá-lo e você consegue administrá-lo. Então, você precisa perguntar: isso é verdade ou é mentira?
E você fica falando, você fala para mim, mas os números estão mostrando, as coisas estão aí, eu vou fechar os olhos? Não, não é fechar os olhos. É deixar que as coisas boas tomem conta de você. Não deixar que as coisas ruins te paralisem, mas que você tome uma atitude a partir daquilo que você está ouvindo. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Os neurônios são responsáveis para processar as informações. E essas informações, elas vão gerar, as informações que você recebe, elas vão gerar uma comunicação. Essa comunicação gera os pensamentos, que geram os sentimentos, que geram as crenças, que geram os nossos comportamentos. Ou seja, o seu comportamento, o meu comportamento, ele depende das informações que a nossa mente recebe. Os seus neurônios nunca param, eles estão sempre trabalhando. Então, nós podemos processar cada informação que nós recebemos. E nós podemos aceitá-la ou não aceitá-la. Nós podemos fazer com que ela fique na nossa mente, perpetuando e repetindo, repetindo e repetindo, ou nós recebemos a informação, processamos e jogamos ela num canto. Vamos, não, isso aqui não vai ficar na minha mente, não vai me atormentar. Nós temos que procurar as informações que não são prejudiciais para nós. Porque se existe uma informação que é prejudicial a você, uma informação que vai contra os seus objetivos ou contra as suas crenças, você pode descartá-la. Você pode substituir por uma outra informação. Por isso, quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, e quando você ouve as palavras que te enchem de fé, a sua mente começa a mudar. Aquilo que você armazena como verdade é que vai te direcionar. Então, tudo que você conta para a sua mente de uma forma repetida, ela vai assimilando, ela vai transformando em verdade e você pode dar um passo adiante, você pode paralisar ou você pode recuar. Depende de como você processar cada informação que você está armazenando. Imagine que você viveu numa família que os seus pais eram bem limitados e em relação a dinheiro, eles tinham esse pensamento e eles diziam para você: toda pessoa rica é desonesta. Para você ter felicidade, você precisa estudar, fazer uma faculdade, se formar, casar, ter um bom emprego e depois você vai ser feliz. O que fica na sua mente se isso é repetidamente falado para você? Você vai acreditar que isso realmente é verdade. Você só vai ter a felicidade quando passar por todas essas etapas. Mas isso não é verdade. Quantas pessoas passaram por todas essas etapas e estão infelizes? E quantas pessoas não passaram por todas as etapas e estão felicíssimas? Então, aquilo que você coloca na sua mente constantemente vai ser uma verdade ou não para você. Então, se a sua mente começa a ingerir todas essas informações e elas começam a ter como verdade, elas ficam verdade na sua vida. E às vezes essas verdades que são verdades para você vão te paralisar. Imagine agora quantas informações estão em sua mente que não pertencem a você. Foi uma cópia, foram histórias contadas a você que você tomou para si, mas não é o original seu. Deus te fez de uma forma diferente. Deus te fez para ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora, uma pessoa que tem um propósito específico aqui nessa terra. Então, o que é que está fazendo com que você não cumpra aquilo que é o original, a sua formação original? São as crenças que colocaram dentro de você, são as coisas que você tem lido, tem ouvido. O que é que está aí dentro? E está
te paralisando, que não deixa você dar um passo adiante. Quando você identificar essas informações, você vai precisar substituí-las por algo novo e motivador. Algo que vai te dar vontade de ter uma ação. É a motivação. Algo que te faça crescer e sair de onde você está, dessa paralisação. E o primeiro passo, você precisa identificar as mentiras que estão dentro de você. Aquilo que não é o desejo de Deus para a sua vida. E que estão te limitando. E colocar as verdades que vão fazer com que você saia deste lugar. Você vai olhar para dentro de você, dentro da sua mente, e vai verificar onde estão essas informações. O que e como você pensa a seu respeito. Nessa busca, você deve perguntar se quem você é no momento atual de sua vida, pessoal e profissional, por exemplo, te faz feliz. Se você está realizado. Qual é o tempo que estou tirando para mim? Você deve perguntar, quanto tempo eu estou tirando para mim? Qual é esse tempo? E tirar tempo para você é um tempo para você pensar na sua vida, é um tempo de reflexão, é um tempo de análise, é um tempo de leitura, é um tempo de cuidado com você, cuidado fisicamente, no seu aspecto, como você gostaria de ser, de você mudar a sua maneira de ser. As coisas que acontecem ao seu redor não podem deixar que você olhe para você. Elas não podem sufocar você. Outra coisa que você vai perguntar para você: eu estou fazendo o que eu gosto? Quem sou eu na minha história? O que me deixa motivado? E o que me deixa desmotivado? O que é que me faz ter uma ação e o que é que me paralisa? Às vezes são os problemas que te paralisam. Às vezes é uma palavra de alguém que você deixa entrar na sua mente que te paralisa. Às vezes são as circunstâncias que estão te paralisando. Isso não pode acontecer. Você não deve se mover pelas coisas que estão ao redor da sua vida. Você tem que tomar uma posição de se motivar por algo que está dentro de você. A motivação não é externa, a motivação é interna. Busque dentro de você algo que te faça fazer coisas melhores. Algo que te faça ir de encontro ao propósito de Deus para a sua vida. Você pergunta, tudo isso são perguntas que precisam ser feitas e ser respondidas de uma maneira sincera. Você não pode mentir para você mesmo. Deus te conhece melhor do que você. E é Ele quem vai te ajudar a fazer essa análise. Peça ajuda ao Espírito Santo para mostrar para você o que é que está errado na sua vida, por que você age dessa forma, o que te paralisa. Ele vai te mostrar coisas que às vezes você nem imaginava. Coisas que estão lá atrás, no seu passado. Coisas que você tinha que ter feito, não fez, está desfocado. E o Senhor vai te ajudar nesse direcionamento. Não precisa entrar numa crise para fazer uma mudança. Basta apenas você ter o tempo para você. Um tempo de reflexão. Um tempo de você parar para você tomar uma decisão. Uma época da minha vida eu estava numa angústia muito grande. Eu estava assim, sem saber para onde ir. E eu precisei desse tempo. Eu fiquei uns 3 dias numa praia, sozinha. E naqueles dias que eu estava ali, estava numa pousada, e eu ia para a praia e ia orar. Eu ia com uma caneta, com um caderno, ia buscar em Deus o que é que Ele queria para a minha vida. Foi a partir deste momento que eu me afastei para buscar para mim. Eu não fui orar para a igreja, não fui orar para a minha família, eu não saí para retiro. Eu não saí para fazer jejum em favor de igreja, em favor de pessoas. Eu fui lá para ter um encontro com Deus, para Ele me direcionar
na minha vida, o que é que eu tinha que fazer. E a partir dali, coisas foram colocadas no meu coração, Deus foi me dando direcionamento, a minha mente foi abrindo e eu pude tomar o rumo que Deus queria para mim. Então, nós precisamos ter esse tempo nosso, esse encontro nosso com Deus, para nós analisarmos e nós verificarmos quais são as verdades que estão na nossa mente e quais são as mentiras. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, você não pode deixar que a situação esteja te bloqueando, porque essa situação é somente uma oportunidade para você crescer, para você pensar mais. O tempo que você está em isolamento, você tem tempo suficiente para parar e pensar na sua vida, para buscar em Deus. Você pode dizer, mas minha casa é cheia e está cheia de gente. Peça licença. Tire pelo menos 1 hora por dia para ter esse momento com você e Deus. Você precisa disso. E nós vamos continuar nesse assunto. Na próxima aula, nós vamos falar a respeito de Mefibosete. Qual era o olhar que ele tinha dele? E é isso que nós vamos falar. Qual o olhar que você tem de você? Você tem os seus pensamentos, que é isso que você vai fazer, essa análise agora, você vai perguntar para você quem é você na história, aquilo que te motiva, que te paralisa, aquilo que você tem tido como verdade e essas verdades estão te bloqueando. Essa vai ser a sua reflexão, sua tarefa da semana. E nós voltamos na próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe.